Shalom, shalom, shalom. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você for estar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Aquele pedido que eu te faço é: se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Acompanhe nossos vídeos, você que já é inscrito. E você que não é inscrito, aperte o sininho da notificação que você está por dentro de tudo que estará acontecendo. E neste momento, nós vamos tentar aqui responder algumas perguntas que às vezes as pessoas têm dúvida e nos fazem e querem saber se elas podem seguir a Cristo sem estar congregando ou estar frequentando uma igreja. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não congrego em tempo religioso porque eu estou fora de um sistema religioso. Ora, isso é muito complexo e o que eu vou dizer aqui pode ser muito subjetivo em questão de satisfazer as perguntas de pessoas, porque eu posso falar 2 horas aqui e não satisfazer o que a pessoa quer ouvir. E como é que eu posso falar de repente 5 minutos e as pessoas entenderem aquilo que eu quero dizer? E às vezes as pessoas falam assim: Deus não habita em templo feito por mão de homens, usando um texto referencial como Isaías. Só que essas mesmas pessoas se esquecem que a gente não pode usar um texto sem contexto, porque senão gera pretexto para a heresia. A questão de que Deus não habita em templos feitos por mão de homem é questão que um espírito não está preso a 4 paredes. Deus não está preso a 4 paredes. Mas como nós sabemos dos atributos de Deus, que Deus ele é onisciente, onipresente, né, e onipotente, nós sabemos, nós vamos pegar a onipresença de Deus. Deus ele pode estar em qualquer lugar, ao mesmo tempo, aonde ele quiser. Então, o que Isaías está querendo dizer que o mesmo Deus que está no templo é o mesmo Deus que está lá no céu. Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, mesmo lugar. A gente vai ver isso quando Davi quer construir a casa de Deus, né? E Deus fala que Davi não construiria, mas da sua descendência viria um e construiria. Então foi Salomão. A gente vai ler lá em Crônicas, né? Segundo as Crônicas 7:14, né? Então a gente vai entender na história de Crônicas, quando Salomão ele edifica o templo e a Shekinah de Deus desce sobre o templo e a glória de Deus enche. Então Deus ele vem visitar a casa a qual fizeram para ele. É a mesma coisa assim na igreja. Então, vamos lá. Eu posso cultuar Deus na minha casa? Sim, pode. Eu posso fazer da minha casa uma igreja? Sim, pode. Quando você respeita os requisitos a qual Cristo estabeleceu. Porque muitas igrejas, grandes igrejas, começaram em praças, em salas, né? Em varandas, né? A qual o dono cedeu para que fizesse o culto. E aí um grande ministério explodiu, cresceu naquele cubículo. Só que a regra é que tem que haver uma liderança espiritual. Eu não aceito pastor porque o meu pastor é Deus. Olha, você está fora dos pensamentos de Cristo a qual ele estabeleceu. Porque Paulo ele vai dizer que Deus para um estabeleceu apóstolo, Cristo, né? Apóstolo, doutores, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Então, se Cristo estabeleceu, quem sou eu para estabelecer aquilo? Quando a gente fala assim, eu sou membro de uma igreja,
Está querendo dizer assim, eu faço parte do corpo. Você nunca viu por aí uma perna pulando sozinha, né? Ou uma mão andando sozinha. Só no filme da família Adam, que ali tudo é anormal, né? Então, você vai ver, ou às vezes você já viu uma pessoa mutilada, sem as duas pernas, sem um braço, andando, né? De cadeira de roda, sem as pernas, mas não de cadeira de roda, ou sem com o membro superior mutilado, mas você vê que o corpo está ali. Mas e a parte que foi cortada? Vai apodrecer. Então nós entendemos que eu não posso querer adorar a Deus na minha casa se tem uma igreja. Porque eu falo que é templo feito por mãos de homens. Com certeza, é templo feito por mãos de homens. Ah, porque o sistema religioso. Sim, eu não vejo mal nenhum a pessoa ser religiosa. Se religioso for seguir os padrões bíblicos, a qual a Bíblia ela nos pede, seja bem-vindo. Eu também sou um religioso. O problema é que as pessoas confundem ser religioso com fanatismo. Então, a gente vai ver muitas pessoas hoje que cresceu muito, pessoas que foram tapeadas pelo inimigo, pelo diabo, porque Paulo vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que a luz do evangelho não resplandecesse sobre ele. Ele quer ir para o céu sozinho. E a Bíblia vai dizer que Deus, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Ao ponto que Jesus ele chega para Pedro e fala assim, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não está no individual, está no coletivo. A igreja de Cristo. Aí o camarada ele quer subir para o céu sozinho. A Bíblia vai dizer que os pastores darão conta do rebanho. Se você não faz parte do rebanho de Cristo, qual é o pastor que vai dar conta de você? Porque Deus não vai aceitar você falar assim, não, eu não aceitei pastor lá não, porque o meu pastor é Cristo e eu vou me apresentar perante a Cristo. Não adianta, isso não existe. Quer ver um exemplo? É a mesma coisa você querer chegar perante um juiz e falar perante o juiz num tribunal ou numa reunião. Você tem um advogado. Você só vai poder falar se o juiz te der a palavra. Fora disso, você não fala, porque você tem um representante que é seu advogado. Então, muitas pessoas falam assim, esse negócio de igreja, não, porque é um sistema religioso. Às vezes, as pessoas dão trela e ouvido a que o diabo coloca no coração dela e na mente dela. Elas começam a pensar assim, não, ir para a igreja, seguir aquele sistema religioso, aquele sistema... Não, porque o Cristo, quando ele esteve aqui, Cristo, ele cura a mulher curvada, que está no Evangelho de Lucas, dentro do templo. Ele cura o homem da mão mirrada, dentro do templo. Ele lê pela primeira vez o livro de Isaías, dentro do templo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, a qual me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, pregar a libertação. Ele está dentro do templo. Jesus estava sempre no templo. A questão é que ele não tinha muito tempo para ficar na sinagoga, porque ele ia em aldeia em aldeia, ele ia em outros lugares pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa do Pai. Isso que as pessoas não entendem. Aí, aos Hebreus vai dizer assim, que nós não sejamos como alguns, que deixando as suas congregações, está em Hebreus 10, 25, se não me falha a memória, que alguns deixando as suas congregações, tipo, não, isso aqui é templo feito por mão de homem. Então, na realidade, a gente vai entender que o diabo, ele é muito estrategista, ele começa a colocar nos nossos corações que a gente não precisa estar na casa de Deus. Quer ver um exemplo? Quando Jesus estipulou a ceia aos seus discípulos, ele falou assim, fazer isto em memória de mim. A ceia foi para um? Foi uma ceia individual? Olha, eu vou tomar ceia sozinho, porque não preciso da igreja.
Não, eu vou tomar ceia, eu tenho comunhão com Deus. A comunhão foi com todos. E a Bíblia diz assim, e a igreja crescia unanimemente no partir do pão, na comunhão e no partir do pão. Sozinho, tu não é igreja. Você não passa de um corpo, um membro mutilado. Então nós precisamos entender que você pode ter vários pensamentos. Não, eu não concordo com o que ele está falando. É um direito seu. É um direito seu. Você não precisa concordar, porque nem todo mundo, quando Jesus pregava, dava crédito à pregação de Jesus. Não é à toa que crucificaram ele. Mas você precisa entender que no céu você não entra sozinho. A Bíblia vai dizer que Jesus estipulou pessoas. Tanto é que os discípulos de Jesus, quando ele cura o coxo da Porta Formosa, era a hora nona, a hora da oração. E Pedro e João estavam indo orar. Líderes a qual Deus, Jesus, construiu aquela igreja. Então, se você acha que você não indo porque é um sistema religioso, você está salvando a sua alma, precisamos rever nossos conceitos. Porque se Cristo lhe deixou a sua igreja, se Cristo lhe deixou a cartilha, que é a Bíblia, a sua palavra, para que a gente vá seguir, então se a gente vai contra ela, a gente está indo contra tudo aquilo que ele deixou para os seus discípulos, para a sua igreja e para nós. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Shalom, Adonai. Graça e paz. Se o céu é o limite, a igreja está indo para lá. Se inscreva no nosso canal, certifique do sininho e que Deus te abençoe.